Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, para vocês que são telespectadores, meu nome é Francisco Cândido, eu sou monitor ambiental do Parque Estadual Sítio Fundão, educador ambiental do Crato. Olá pessoal, eu sou o Marciano Reinaldo, também sou monitor ambiental do Parque Estadual Sítio Fundão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre, eu sou técnico ambiental lá do Parque Estadual Sítio Fundão. E hoje a gente veio na residência da Angelita para ter uma conversa, né, sobre as histórias do Sítio Fundão, sobre a Casa de Taipa e sobre o seu Jefferson. E hoje a gente vai ter esse bate-papo com ela, juntamente com a Lourdinha, neta do seu Jefferson, da Franca Alencar. E a gente vai tirar muitas dúvidas acerca das histórias que permeiam esse lugar tão mágico, tão magnífico, que é o Sítio Fundão. Exatamente, Alexandre. Então, a gente vai fazer uma conversa normal para vocês. Então, é uma coisa interativa. Tanto vocês podem conversar de modo a ser diretamente com a gente, quanto também com o público. Então, são papos assim que mostram as histórias do parque. O que é que acontecia lá e dessa forma entender que o pessoal pode sim saber das coisas que acontecem lá. Então, esse primeiro episódio é para focar nessa parte, porque a gente aqui do podcast no parque quer fazer podcast sobre o meio ambiente, sobre as ações lá do parque, e nesse episódio em si, a gente trouxe a pessoa assim que mais representa atualmente o parque, que é das histórias antigas, que é a Angelita, filha do seu Jefferson da Franca de Alencar. Então, a gente vai começar com bate-bola de perguntas e daí a senhora vai respondendo o que a senhora lembra. Entendeu? Então, primeiramente, eu queria perguntar à senhora, quem foi o seu Jefferson? O Jefferson, ele tinha uma personalidade forte, ele era uma pessoa que costumava agradar as pessoas em si. Era uma pessoa muito simples, mas que tinha um círculo de amizade muito grande e muito trabalhador, uma das qualidades dele. Muito trabalhador, né? Como era a rotina no Sítio Fundão? De manhã ele acordava que horas? Quais eram os afazeres dele no parque? Tudo, Né, no afinal, sítio, né? porque ele era um homem que ele, quando levantava, já tinha aquela determinação de trabalhar. Tinha um grupo de operários, já por último, que atuava lá, e ele recebia aqueles operários, iam trabalhar, determinado serviço, voltava, já ia ficar com o mestre construindo uma casa, outras atividades que ele fazia. Nossa. Mas era uma pessoa também autêntica, muitas vezes ele precisava dizer a verdade, sempre ele amou a verdade. Ele nasceu no Sítio Fundão? Não, ele nasceu no distrito do Lameiro Certo. e lá criou-se e veio receber o sítio, essa propriedade, em divisões de herança. Lembra o ano? O ano que isso Eu não ocorreu? sei bem se foi em 1929, não sei bem, assim, o falecimento do meu avô, Década de quando 30, houve a né? partilha, Década de 30, né? mais ou 1930. menos né? foi, não sei bem não, mas assim, mais ou menos, sabe? E então ele recebeu essa área de terra e foi justamente trabalhar, Qual era o nome do pai dele? Abdon da Franca Alencar. Abdão da Franca Alencar. E a mãe, Alicrides de Oliveira Alencar. Certo. Ele Por sinal, recebeu... não conheci, porque já tinham falecido. Já aí- tinham falecido, Sim. né? Então, ele recebeu, provavelmente na década de 30, né? E ele cuidava sozinho do Não. sítio? Ele cuidava juntamente com a minha mãe. Foram justamente os construtores do patrimônio do Sítio Fundão. Nessa época, já havia sido construída aquela casa de taipa Não. ou onde era? Não.
aquela casa, um casarão que tem aí, só os escombros, não tem. Uhum. É no início, né? Logo no Foi início da construído ladeira. depois, mais ou menos, 1936, 34, mais ou menos nesse período. A senhora morou lá. Sim, todos os filhos, 5 filhos. Todos os filhos. Mas nessa parte em si, da personalidade dele, que é o que a primeira pergunta fala, que é como é que ele era? Ele tinha, quando alguém chegava para ele tratava essa pessoa de Ele forma... tinha um círculo de amizade muito grande e fazia com facilidade amizade com as pessoas. Era carismático, né? Muito Demais. receptivo também. Demais. Não, eu já Demais. ouvi histórias do Jefferson, de pessoas, né, que foram para lá, que ele era atração antigamente. Era. Então, a unidade de conservação não era, o pessoal não ia para ver lá o meio ambiente em si. O pessoal via ele, porque ele era muito inteligente. Contava Era uma histórias, pessoa muito né? inteligente e uma pessoa muito Na esforçada. verdade, ele era um ecologista nato, né? Ele Isso. já nasceu assim. ecologista. E ele era uma pessoa de muita Não leitura. queria que matasse os pássaros. Inclusive, hoje teve um senhor lá que chegou no parque e falou logo pra mim lá, logo na receptividade. Ele falou, ó, Uhum. esse parque não é nada sem o Jefferson. Eu andei aqui no tempo dele, no tempo da Angelita, mas hoje é a primeira vez que eu tô vindo aqui, pois ele não está mais entre nós, mas esse parque era tudo com ele, aí ele dava receptividade às pessoas, ele era aquele carinho Aquela com as tranquilidade pessoas, do aquela sítio, tranquilidade. a natureza, ele gostava. Ele vinha apenas aqui na cidade para votar. Período de eleição, que ele vinha Saía votar. Quer dizer que ele Mas ficava voltava. todo o tempo no sítio. Na parte Né? urbana, na Porque, parte pessoal, rural. é bom lembrar que hoje lá é a unidade de conservação estadual, decretada a partir de 2008, né, que o parque se tornou unidade de conservação. Até então, ela era uma propriedade privada, né, era um sítio. Então lá se tinha várias frutíferas, né? Hoje só são plantas nativas, né, lá da unidade de Quando ele conservação. recebeu, era apenas terra e a outra área era a mata. E ele, então, foi trabalhar juntamente com uma mãe e alguns operários, muito poucos, né? Nessa parte de construir, de plantar, parte na lavoura, essa coisa. Ela também participou ativamente durante todo esse período, talvez uns 60 anos, até mais que isso, ajudando, fazia os trabalhos caseiros e ia também ajudar a plantar, a colher. Era muito trabalho, né? E até Porque o fiscalizar, espaço, ele- porque ela ia também, pegava um facão e ia para a mata, porque destruíam muito. As pessoas tiravam madeira, essa coisa, né? Então, ela também ia fazer aquela fiscalização, pedir que não viesse invadir, ela ajudava bastante nessa parte. Quando voltava, já ia trabalhar, por exemplo, escolher alguma legume, essas coisas assim, quer dizer, toda para poder a manutenção da própria casa, né? E também ele atuava também assim, ela juntamente tinha um período seco, que não havia água no rio, muito pouco, não havia água, não sei se é do inverno. E então ele ia de 15 em 15 dias para fez lá um reservatóriozinho para colocar uma água que soltava do rio, para poder, então, esse depósito irrigar as plantas. Exatamente. E eles, poucas pessoas para ajudarem. E ele ia fazer aquele trabalho de plantio e a construção, quer dizer, ele foi justamente a pessoa que ou melhor, trabalhou em prol dessa história que se diz, do sítio Fundão. Da Muito preservação, bem. né? Porque, Preservação. além da preservação, também tinha aquele esforço, tanto fazia à noite como de dia, ele trabalhava, ele era uma pessoa muito trabalhadora, Muito ativo, né? demais. Não, Nossa. para quem não Demais. conhece o parque, lá é uma Boa área tarde. de caatinga. Então, lá tem momentos que as árvores elas são mais verdes e tem a parte da mata branca, que em um determinado tempo ela fica totalmente seca.
Então, o que a Angelita está É, dizendo é que tinha esse período aí, né? É. Esse período coincido. Um período, porque na verdade, essa área quando foi dividida Normalmente. da propriedade, Verdade. tinha aquele formal partilha de água, eram 2 telhas d'água. A Certo. propriedade teria direito, né? Uhum. Então, com o passar dos tempos, essas pessoas que moravam, que tinham propriedade mais assim um pouquinho, foram retirando as águas também diminuindo, e foram retirando as águas, e se tornava difícil, por isso que ele fez esse reservatório, para que depois fosse irrigando aquelas plantas que eles iam plantando. Toda essa parte de plantio. Muito bom. Ele Então, tinha, Bananeiras, ele umas tinha a árvores. mente assim, né? Muito Bem à aberto. frente do à seu frente, tempo. né, do tempo. Por causa que isso aí é só pessoas de hoje em dia que só são engenheiras que conseguem fazer esse tipo de coisa. E ele já tinha esse conhecimento Já todo. tinha, e ele trabalhava demais, Uhum, ele era bem Isso. trabalhador, né? demais. Dona Angelita, nós temos essa primeira casa, né? Onde vocês nasceram, se criaram, né? Onde É. tem lá as ruínas, né? Aqueles restantes. Existiu uma segunda casa após ela, Tinha um engenho onde funcionava essa moagem todos os anos. certo? Que lá tinha uma área de plantio de cana, Certo? e o meu tio, Francisco de Leão, era justamente o filho mais velho do meu avô, e é quem fazia essa moagem todos os anos. Pronto, uma pergunta. Nome de todos os filhos? Os filhos de Jefferson. Seu Jefferson. Então, Ideusuíte, Que é a minha mãe, que é a mãe dela, nossa mãe. Certo. Carlos, que é o segundo filho, Jurandir, terceiro, Angelita, que sou eu, quarta, Certo. e Julieta, que é a quinta. Ótimo. Muito bem. Porque assim a gente fica conhecendo os personagens que ali habitavam também, Realmente. juntamente à família, né? Então, após aquela casa, tinha uma casa do meio também que ele fez. Construiu. Construiu. Não lembro bem o tempo, assim, a data de construção, mas ele construiu depois de muito tempo. Pronto. Porque tinha, como eu vou voltar a falar, o engenho, onde ele adaptava lá uma barraca Certo. para o trabalho de alguns operários que vinham se ajudar nesse período Apoio, né? de moagem, né? Ele era movido à tração animal, né? É. E eu, sim, era. E eu era também uma das pessoas, juntamente com minha irmã, 13 anos, a outra com 11, Já trabalhou. que ficava nas manjarras. Vocês sabem o que é manjarra? Não sei. Aqueles pau grossos que ficam de um lado e outro na roda do engenho. Nossa. E era, então, uma delas eram 4 bois, né, para puxar aquela manjarra. Do outro lado da outra manjarra, eram 2 manjarras. Os 2 bois. Era uma dupla de 2 e os 4. Além dos bois, quais eram os bichos que vocês criavam lá? Sim, no sítio? sítio. No Os animais. sítio, né? Os Os animais, né? Jumento, burro, cavalo, Galinha. galinha, Galinha tem um. gado também. Capó. Gado também, É, né? quer dizer que todos esses animais. Certo. Pra gente pessoal- entender também, né? o como pessoal que vai funcionava lá- o, né? Eles sempre estão interagindo com a gente. E já disseram lá que onde é que colocavam-se o mel para fazer a rapadura eram as caixas. Que eram como se fossem os moldezinhos. Os Voltando moldezinhos, ao engenho, né? né? Lá era justamente essas manjarras, a gente ficava e botava os bois para funcionar, porque já tinha 2 ou 3 pessoas, inclusive um que colocava a cana já vinha cortada, pronta para ser jogada nas moendas. Embaixo tinha um depósito grande que recebia aquela garapa, Certo. né? E descia para a parte de baixo, que era justamente aonde ficava papai, que era um dos mestres, Fazer Pra o poder cacheamento, né? fazer o caixamento do negócio, e também com mais 2 pessoas, amigo dele, pessoas de responsabilidade, que trabalhavam. Então ali a garapa já caía naquela primeiro depósito, que era justamente, Ela pode. já pode, se ela tinha quiser, ela pode. essa parte, muita madeira cortada para poder trabalhar, fazer todo esse trabalho durante a viagem. Se Tira a quiser máscara. tirar, Só tira a máscara. pode ficar à vontade. A máscara, tira.
Nós estamos tudo em massa. Não tem problema não. Se quiser, pode tirar. Pra ela ficar mais É. confortável. Uhum. Estamos É. todos É. imunizados. E ali a gente permanecia. Por exemplo, se tinha uma pessoa que ajudava a fazer aquele trabalho da parte de moer a cana, quando faltava, seríamos nós, eu e a outra minha irmã, orientada direitinho, que de até um certo medo assim, porque de fato, apesar de seus animais não eram mansos, viu? Certo. Essas juntas de bois, como eles chamam. Tinha né? liberdade também, É. né, do espaço. Então lá a gente ficava com tangia com um chicote grande, ou muitas vezes um pedaço uma varinha com um pedacinho de prego. Mas não fazia muito dano no animal, não. Só para ele dava aquele determinado horário, tirava aquelas juntas de boi. Então dá pra ver que a senhora tinha bem muita proximidade assim com os engenhos, né? A senhora ia pra lá. Filho de meu pai nunca deixou de trabalhar. Sempre Pequeno. uma mulher. Menor de 4, 6 anos já ajudava os mais velhos. Por isso a vitalidade até hoje, E né? todo esse patrimônio lá foi justamente criado, quer dizer, foi um patrimônio recebido de herança, tudo bem. Mas foi ele que Cuidou, cuidou, cultivou. construiu tudo isso que Construiu, né? tem, né? Juntamente com a família, com nós filhos e minha mãe. A ideia daquela casa tão linda, como foi? Porque até 1930, né, vamos entender que vocês moravam em cima, né? Era, Naquela parte Mais de ou menos. cima. Como ocorreu 30, essa ideia? 32, eu acho Como que sim. ocorreu essa ideia dele fazer aquela casa de primeiro andar? Que dentre as perguntas dos visitantes, essa talvez foi a mais feita para a gente. Por que da ideia da casa de taipa? O que moveu, né? O que moveu Ele a fazer fazer algo isso, diferente? Ele Despertar. pensou, criou, chamou um mestre muito amigo, fizeram o projeto direitinho, e então isso é ele mesmo. Construção E estava com vontade ainda, porque deu certo, né? Uhum. De fazer um outro andar, A gente já viu. ainda o outro. Acima, né? A proposta Já era viu? essa. Demorou quanto tempo a construção? Lembra-se? Não, Quanto tempo? não foi tanto tempo, não. Não foi Tem umas tanto pessoas que... envolvidas, né? Foi. A Sabe gente- algum nome de Agora, alguém que... Ele fez a ideia de fazer lá naquele local, porque ficava mais próximo do engenho, onde o grupo de pessoas vinha trabalhar ali. Quer dizer, ele Aí também foi ficava estratégico, mais O né? proposta próximo. é esse, né? A ideia No foi caso, essa, foi de fazer aquela casa estratégico. ali. Certo, Ficava mais Habilidade, próximo. né? certo. Mais próximo de tudo, afinal. Do plantio, da agricultura, tudo naquela parte ali, né? Ele ficava mais próximo. Só Os um animais também. momento, pessoal. Chegou mais uma Neta. uma neta É, do seu Jefferson, descendente, o nome da senhora, Mas é Alencar. que o papo está acontecendo e as pessoas É. estão chegando e a gente, né, também Vai identificando, acolhendo, né? né, Vai acolhendo. quem está aqui junto nessa É conversa sempre tão importante. boa com a gente. Então pode continuar. A questão da construção da casa, quanto tempo ele morou, se ele não morou, quem morou. Essa casa já foi quase 1952, mais ou menos, essa casa que hoje existe lá, sabe? Eu acho que foi mais ou menos nessa época que foi construída. Ela está datada pela Secult de 1950, na É. placa. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Errou pouco. Pois é, mais ou menos isso. E então, e já desse aí, qual foi a finalidade, que ficava mais próximo ali dos trabalhos, né? Uhum. Ele. E também tem uma outra mais acima um pouquinho. Tem uns escombros lá dentro. Que ele também construiu, Uhum. né? Porque ele disse que a vista era muito bonita Hum. e ele ficou. Ultimamente Era ele já uma morava É lá. um mirante, é aquela Porque do meio. ele Ali tinha um problema de efizema né? pulmonar, né? Uhum. Aí para subir aquelas ladeiras, aquele negócio, então ele achou melhor ficar lá na casa, lá mais em cima um pouquinho, para não ficar. Porque se cansava muito, né? Os primeiros dias assim. Até Ludian me falou. E o médico vocês. mesmo deu, o senhor deve ficar Com mais licença, porque... aí uma parte. Você parece que queria fazer uma pergunta. Quem era o mentor o arquiteto rústico, né? No caso. No É. caso, seria
Quem construiu? O mestre. Porque a gente tem sempre essa dúvida. Mestre assim, Vicente foi que Feitosa. fez? Vicente, pronto. A primeira vez que a gente está ouvindo o Olha, nome, que coisa boa, né? por Vicente isso a Feitosa. importância. Vicente Feitosa. Juntamente Vicente com Feitosa. o seu Jefferson da Franca Alencar, o senhor mestre José Vicente Feitosa, Vicente Né? Feitosa. José. Tem Vicente José Feitosa, Vicente Feitosa. retificando, Foi justamente o construtor, junto. A ideia foi do meu pai, mas. certo, quem É um grande- executou, Porque ele tinha conhecimento também dessas, né? Mas tudo Construção. rústico. Grande profissional, né? E não, esse projeto, ele é tão bem elaborado, né? Que tem engenheiros que hoje em dia, que já foram lá, que disseram que poderia ter sido sim construído mais andares. Era. Porque A estrutura, Sempre né? ele a parede, falava. ela é gigante assim, é por causa da taipa, né? Era a ideia dele mesmo construir a um espessura, né, no Outro. caso, né, da parede, né? E a taipa, ela é conhecida assim, que ela quando vai cair, ela vai demorando muito, porque ela vai caindo devagarzinho, É. né? E daí, Morei lá 72 anos, 73, Quando chegou luz elétrica lá, sim, em 99. em 99, então a gente vai pensar que aí passaram mais de 60... Aqui, como prefeito, era nessa época, doutor Raimundo Bezerra. Certo? Então, aquela casa com várias janelas assim tinha um propósito, né? Que era por causa de entrar luz, de não ficar quente. Não, tem muita gente que vai pra lá e diz, nossa, essa casa aqui ela é mais bem feita do que a de hoje em dia. Porque a de hoje em dia dá pra ver que elas não são assim por causa da área urbana, né? Naquele terreiro tinha muitas brincadeiras de vocês? Né? Eu fico Vocês imaginando, gostavam? né? Era até uma Nossa, pergunta. Ele em volta e as É. crianças brincando. pouco tempo de brincadeira, porque mais era Mais trabalho. E o melhor do podcast. Era mais trabalho. Mais Mas era trabalho. assim. né? A gente tinha aqueles brinquedos, aquelas coisas tudo guardadinhas. Mas, às vezes, E o banho no rio. às vezes nos domingos é que a gente brincava um pouquinho. Mas tinha aquelas tarefazinhas que tinha que acompanhar os mais velhos e fazer também, viu? Uhum. Certo. Isso se estendeu mais aos netos, né? Exatamente. Os netos sempre iam no Deram final mais de essa- semana Do fluido, e dava né? mais essa energia de alegria lá. Apesar dele não gostar muito de muita acesso, zoada, ele gostava Ah. muito da história da conversa. O Rio sentar- Batateira, desde criança, que eu tomava banho, lavava roupa lá juntamente com a minha Cresceu mãe. nele. Né? Cresci, né? Vendo aquela beleza de quando havia a enchente no Rio. Uhum. Quando chovia, né? A gente queria ir, ia mesmo, lá no alto, observando. As cabeças Aquelas d'água. árvores passando né? também, aquela força daquela água. É, Então, ainda quando eu hoje vejo- é assim. Ainda hoje é assim. É muito. Não, hoje, É. quando dá uma Muito chuvinha assim, violento, aí né? Muito enche. violento. O volume d'água quando desce, né? Volume d'água. Pra ela era pra eles era Mas foi prazeroso, usufruir pra- muito tempo para as Prazeroso. pessoas lavarem roupa lá nas ruas. Me contaram que quando queriam agradar seu Jefferson, as pessoas chegavam com a revista sobre Verdade. qualquer tema e lhe agradava muito receber essa revista, né? Porque ele era amante do conhecimento. Ele tinha esse ciclo de amizade muito grande, principalmente aqui na cidade. As famílias para lá, nos domingos, tomar banho, ficar lazer, né? E então conversar com ele. Colocando aqui entre parênteses, Aí levava. a família da senhora tem um sobrenome muito conhecido aqui no Crato, né? Que é o Alencar, né? Há alguma relação com a família de Bárbara de Alencar? Ah, Ótimo. não sei a que grau pertence, mas eu sei que há relação. Justamente Bárbara de Alencar Uhum. e somos descendentes. Certo. E pensando nisso, que você disse que vocês aí da família iam tomar banho no rio. Tinha muita invasão assim de pessoas de fora que Não. queriam entrar dentro do Já do existia, parque? mas muito pouco. Muito pouco, né? O Jefferson ele lidava como assim com essas pessoas? Ele tinha aquela forma também de lidar, que não era tão desagradável. Viu? Sei. Pedir. Olha, vai se retirar, eu não quero as pessoas dentro da propriedade, que não dá. Aí explicava direitinho, e muita gente não entendia direitinho. Pois não, senhor, desculpa aí tudo. Mas ele gostava muito de agradar as pessoas. Uhum. É tanto que, como eu acabo de dizer, o círculo de amizade dele era tão grande, não só aqui na cidade, como também na vizinhança todinha.
Esse sítio aí, Bonfim, São Gonçalo, né? Sertãozinho, Lameiro, esse círculo aí, esses sítios, Essas comunidades, todos eles, né? Comunidades todos próximas, eles, né? então, ele era de uma forma que preparava toda Semana Santa, ele mandava tirar 100 e tantos cocos da praia. Cortava um pouco de banana, bem acrescentada, para dar o jejum das pessoas. Pessoas humildes, pessoas simples. Todos na Semana Santa, na sexta-feira, eles estavam lá na nossa porta, recebendo. E não era uma promessa que ele tinha, não, é porque ele espontaneamente queria fazer isso. Né? Ele gostava de ajudar as pessoas. Quantas pessoas daqui da cidade chegavam e diziam, Gerson, eu quero umas madeiras, eu estou aí querendo fazer minha casa, ou reformando minha casa um pouquinho, tudo. Tá certo, pois vinha amanhã ou depois, ele mesmo ia com aquela pessoa. No tempo que a palavra bastava. Pois é, cortava, dava, respeito. né? Respeito. E ajudava até em dinheiro também, pessoas que necessitavam, que chegavam, contavam aquele problema que aconteceu. Aí, ele era muito assim, tinha as coisas dele também, porque ele não gostava, ele gostava de dar, você receber, ele ficava satisfeito, você ficava satisfeito. Uma Mas troca, você ir né? por trás, Pronto, entrar para tirar, ele não gostava. eu ouvi exatamente essa dúvida aí do pessoal de lá, dos visitantes. Que ele tratava as pessoas muito bem, que chegavam, né, Demais. na frente, Demais. na portaria, mas o pessoal do lado assim, ele não gostava tanto dessas pessoas. Porque às vezes tinha pessoas que iam, olha, Só para fazer o mal, né? talvez, eu não conto, às vezes, que nós, até essas aqui também, foram apagar fogo na mata, lá no tabuleiro. Olha. Porque todos os anos se repetia aquela leitura. Botava fogo lá. Ainda hoje é Tinha um assim. tabocal lá, A gente, e a aí eu vou gente contar ainda até um lida com episódio. esse tipo de... Até um episódio Passou que o aconteceu. tempo, né? É a ignorância humana. É. A questão da invasão, do desrespeito, né? É. De chegar e pedir. É. Ele sabia Pois que é. ele dava. Ele tinha Ele prazer em dava, dar. ele tinha prazer. Dava, né? Você comia, você levava para a sua família, e ali conversava, batia um papo com ele, que ele gostava muito de receber o jornalzinho e a Revista Cruzeiro. Cruzeiro. Né? A Cruzeiro é porque era uma Uma- constância, era uma Assinatura. situação de que toda segunda-feira, Tinha que trazer. quando ela vinha para É. fazer a feira, ela tinha que levar essa revista Cruzeiro. Tanto é que era Manchete, quando ele se foi, era assim, os blocos de Muito muita bom. revista. O Marciano tem uma pergunta para a senhora. Lia muito ele. Angelita, eu queria só saber mesmo a história lá da muralha. A muralha foi construída aí na década de 80 e realmente foi a mando do Dom Pedro. 1880. 1880. E 88 por aí. 1800, eu não sei bem aí. essa Mas parte. foi por trabalhadores escravos Foram na época. escravos, Foi fizeram, queriam escravos. fazer uma barragem para receber uma água, quer dizer, uma quantidade maior. Entendeu? Uhum. E então ainda construíram. Lá ainda tem alguma. Tem. Tem. sim. E lá é um Desgaste ponto da turístico da própria- gente. de tudo. lá. Lá é um dos bens tombados no parque, né, Pedro? Pois é. Na Essas uni- enchentes, essas coisas, estragou, quer dizer, levou muita parte Então o daquela volume parte. da água era muito alto, né? Porque eles fizeram um pois é. tamanho. Mas foi feito não lá deu esse trabalho. prosseguimento, né? Agora eu não sei bem se foi 1890, não sei. Foi por aí, né? Para contextualizar a conversa, Foi por aí. para vocês, nós na unidade de conservação temos 3 bens tombados pela Secretaria de Cultura do Ceará, que é a Casa de Taipa, né? As ruínas do Velho Engenho, que foi acometido por um incêndio em 2018 e ficou mais Lamentavelmente. lamentavelmente, Que aquilo né? ali eu vou dizer. um curso da nossa Patrimônio, história. junto ao outro. E esse último contexto que Dona Angelita estava explicando é sobre a construção da muralha, né? A partir dos idos de 1888. Mais ou menos por aí. Então, conhecendo essas histórias, nós conhecemos a nossa própria história, porque a preservação da cultura é um marco para a nossa vida, para a gente construir um futuro melhor. É através dessas bibliotecas vivas que a gente alicerça o nosso futuro. Conhecendo o nosso
passado, respeitando ele, conservando ele, nós temos uma visão melhor. Então, o seu Jefferson, ele traduzia muito essa proteção, porque nós temos 3 bairros, né? Nós temos ali o Seminário, nós temos ali o Batateira e nós temos o Sertãozinho. Além das vilas, né, em volta das comunidades, né? As comunidades Jocum, nós temos ali, né, aquela outra parte, como é que chama? Que os meninos sempre falam. Bonfim, São Gonçalo? São Gonçalo. São Gonçalo, que é vizinho de... Então, né? a gente pode imaginar, hoje existe uma boa equipe, sediada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, e os desafios são muitos ainda. Imaginamos também naquele tempo que não havia cercas, né? Uma estrutura, né? Porque é um desafio diário. A gente né, todo dia passa olhando as cercas, os vigilantes, mas a figura do seu Jefferson é como se estivesse lá, protegendo. Né? A gente sente muito essa permanência dele, né, na casa. Tanto é que a Secretaria do Meio Ambiente, pela Câmara Municipal, né, determinou o Centro de Visitantes Jefferson da Franca Alencar, que hoje em dia é a famosa Casa de Taipa, mas também é o Centro de Visitantes Jefferson da Franca Alencar. Quando a gente faz o protocolo lá de atendimento, a gente sempre explica essa parte. Que lá era a casa, tem até a parte da cozinha, que era o sótão, que era em cima, né? O pessoal diz. Sim. E o quarto. Né? Os quartos. Os quartos era o quarto? O quarto. Era o quarto, né? Não, tinha 2, né? Eram 2 quartos. Eram 2 a senhora chegou a morar na casa? Eu morei 73 anos. 73 anos, né? Quer dizer, que é nós, essa que tem os escombros nessa primeira. Por isso que eu estou perguntando. Quanto numa, quanto noutra, para a gente ter ficamos a ideia lá, de quando... Provavelmente, talvez até 1935. Né? Que foi feita a outra casa. E, então, uma casa, né? Perto do engenho. Agora, essa daí foi a última casa construída. Essa foi a de do meio, né? Foi a última casa. E nós temos uma edificação também. No caminho da trilha temos mais uma casa. Onde? Que é só umas ruínas. Ela já é mais moderna. Ela já é tijolos, aquela no caminho do rio. Do caminho do rio. Não tem a de 750 metros? Que Que é a parte da muralha. Ali era para funcionar uma granja. Era. uma casa, Meu não. irmão. Pronto, não sabíamos dessa parte. Quer dizer que foi Funcionou feita... uma granja. Pouco tempo, mas funcionou. Eu nem lembro. entendi. Que era uma dúvida que eu tinha. Já procura na Todo casa. mundo tem a dúvida. Quando a gente passava, o pessoal, o que era aquilo? Não, aqui era uma casa, porque era uma propriedade, mas aí não houve a conclusão. Porque a Era gente uma vê granja. que ela é bem rústica, né? Assim, que não houve uma habitação. Foi uma granja que ele colocou lá. Né? Mas ela tem Uma vez que a gente... Ali, na época de colo. Uma moça perguntou, essa casa aí tu falou, não, ela não faz parte muito do contexto histórico. E a menina logo falou no Rio, não, ela faz parte do contexto histórico. Ela é histórica, né? Porque ela é do tempo. Tá inserido Agora tá no- totalmente na deteriorado. propriedade, né? Mas dava pra ver que tinha alguma coisa ali, entendeu? Então a gente tem sempre essa dúvida. E o que era aquela então? Era uma granja, né? Uma granja Funcionou uma granja, onde sim. quem trabalhava? Meu irmão, Irmão Edmundo. dela, né? Meu irmão mais velho, Edmundo, que ele ele sempre Foi. também estava ali em defesa do sítio. Junto à Muito boca. atuante. Muito atuante. E é muito conhecido. Eu sou amigo de dele, Alencar. a gente conversa bastante, de É. vez em quando. Ele vai lá, É. faz os pedidos dele e a gente vai atrás. Uhum. Então, o seu Jefferson, o que ele mais gostava de fazer no parque? No sítio, né? No Que não era sítio. parque. É sempre, para nós, é parque. Leitura é uma Né? prioridade. Mas gostava de trabalhar. Plantar, plantar. Era o lema dele era mais trabalhar. gostava. O que plantar. mais fazia era Ele, trabalhar. ele, Trabalhar.
ele Não se cansava, não sei como era um negócio mesmo sério, viu? já E era? E o grupo também, nós somos modéstia à parte, trabalhadores. Uma lembrança, Toda a nossa geração por aqui. Mas também ele gostava atendeu, muito né? de ler. Lê. Ler, Não, gostava. ler, Ler e as horas conversar vagas também. sempre, É como se fosse Angelita, assim a... uma lembrança mais forte que a senhora tem dele, assim, lá. Uma lembrança boa. Uma lembrança que tem alguma história em Marcante, si. né? Não, houve 2 episódios assim que aconteceram lá e eu lembro sempre, constantemente eu lembro da figura dele. Viu? Uma vez foi o seguinte, nós fomos até o final do sítio, onde tinha um plantio de bananeira, e chegando lá tinha muita banana, muito cacho de banana maduro. Ele tirou, pegou o facão, cortou lá um pouco, nós ajudamos por lá e tudo. Aí o rapaz chegou, o rapaz que nos ajudava, trouxe uma carga no animal, no burro, de bananas, de caixa de banana. Aí ficaram lá um restante de banana madura. Quando terminamos de fazer todo o trabalho lá, a minha irmã também, essa mais nova, a Julieta, também estava comigo, e ele, nós 3. O rapaz tinha vindo para cá. Então ele pegou um chapéu grande, que ele sempre gostava de usar chapéu assim no trabalho, chapéu de palha grande, colocou um pouco de bananas maduras, aí disse, vai andando, levar essas bananas aqui. Eu recebi aqui, peguei aqui, e ele ficou ainda mais atrás um pouquinho com a outra minha irmã, Julieta. Quando, tenha cuidado, ainda disse assim, porque de fato era um período de inverno, e tinha uma levada que era esse canal em cima, que era feito uma parte com as pedras, sabe? Um barro, umas pedras para poder a água descer para cá, para o sítio. Eu subi um pouquinho, ele ainda ficou atrás um pouquinho, com a outra, até cobrindo lá umas bananas para o rapaz voltar e trazer. Aí eu venho, quando pisei assim na segunda ou terceira pedra da parte da levada, a pedra escorregou, embaixo tinha um poço muito grande, com uma árvore gigantesca, de pau d'arco, que as águas tinham levado, que era período de inverno, e eu de cima caí dentro do poço. Não sabia nadar, como de fato não sei. Lá ele ouviu aquela pancada, aí a minha irmã disse, será que foi o Angelita que caiu automaticamente? Aí ela veio olhar, ficou assim mais próximo um pouco de onde ele estava. Quando ela olhou, aí ela gritou, papai, é o Angelita. Aí ele, do jeito que ele estava, chegou, pulou no poço. Cheio de balseiro, cheio de galho, cheio de tudo. Ele me perguntou, pulou, me pegou, levou. Já tinha bebido um pouco d'água, mas não era tanto. Mas tinha, porque eu pelejava, não sabia nadar também. E aqueles balseiros, aquelas coisas também, perdia, né? E sei que ele chegou, me tirou, ficou comigo um pouquinho. A menina veio também e disse, não, tenha calma, você está bem? Estou bem, não estava sentindo nada não. Estava só assim, porque de fato, né? deu a vida Mas pela graças- segunda vez. Hoje, Paterno, né? e aí ele ficou comigo um pouquinho, me pegou, subiu assim uma barreirazinha que tinha, aí ficou na parte mais plana do terreno, aí passou, ele trazia uma roçadeira e fazia um ferro 2. Passou para minha irmã e veio comigo, pegando até lá no final, assim, para quando depois eu melhorar mais um pouquinho, e então vim para casa. Aí me lembro como que fosse hoje. Ele No quadro, salvou a vida ele da muito filha. agitado também, porque a felicidade é que eu não sofri assim uma coisa, uma pancada numa pedra, escoriação, né? ter quebrado um membro qualquer, né? É verdade. Graças a Deus. Dona Pois Angelita, é. a gente E tá... outra vez também, que sempre acontecia incêndio lá no tabuleiro. Todo ano eles colocavam fogo lá na Broca. propriedade. Na propriedade. Na propriedade. Que tinha uns também que levavam taboca, o pessoal ia. E então lá colocavam nas taboqueiras também, fogo por lá. Né? E eu estava assim, aí ele chegou. Um domingo, que não tinha ninguém lá em casa, só eu e ele, que os outros tinham saído, o pessoal até tomar banho, não sei o que era. Sei que ele escutou assim, aí viu aquele pipoco das O barulho. Né? barulho, O barulho né? ainda das hoje tabocas, tem. das tabocas também, Uhum. queimando, que fica, né?
Ele saiu assim aí disse para mim: minha filha, parece que é fogo no tabuleiro, que a gente fica naquela expectativa, porque de fato se botava muitas vezes fogo em várias partes Saiu. do sítio. Aí ele foi e disse, aí eu escutei assim, depois fecha aí a porta um pouco e vamos até lá. Pega aí uma vassoura de uma caldeira, umas 2 vassouras de uma caldeira, e eu vou levar a enxada e uma roçadeira. E foi logo andando na frente. E eu fui mais atrás um pouquinho. Chegamos lá numa área, estava o cal, estava muito fogo. Eles vão voltar um pouco e vamos descer aqui, vamos fazer um aceiro. Sabe o que é aceiro? Sei, a limpeza do... Hoje em dia, Aquele canal que para poder o fogo não Eles atravessar. não atravessar. Né? hoje em dia, Angelita, a gente tem os prevensores. Prevensores não. Um grupo que cuida dessa parte, que é os brigadistas. Aí, eu inclusive junto... que previne o incêndio nas matas. Inclusive, eu e Marciano já fizemos um curso disso. E a gente tá sempre preparado para se acontecer Pois, alguma graças a coisa. Deus. a Porque gente foram tá lá. uns lá em casa, ficaram só na estrada. Não Os quiseram entrar na equipamentos mata, em né? si E também. você, já fazendo esse curso, já vai servir qualquer uma emergência. Nós fazemos um trabalho tanto de locomoção nas cercas, para ver como ela está. Isso toda semana. Os vigilantes todos os dias, várias horas por dia. Nós temos aqui um estudo. Calma, Alexandre, vamos continuar, porque ainda tem É, muita vamos. coisa aqui. Que aí deixa pro final. pergunta. Não, mas deixa pro final Tá essa certo. pergunta, porque é uma pergunta, sabe? Mas ele que pode queria tirar a conclusão de mudar alguma o coisa, né? rumo das coisas. Tá certo. Não, é porque, falando mais desses incêndios, a gente tem em si prevensores de aqueles abafadores, né, Marciano? Bomba de água. Isso. E isso foi equipamentos que hoje em dia a gente possui. Então, antigamente, vocês só tinham o quê? Não contava Uma nem com vassoura, bombeiro. um negocinho assim que vocês, pra impedir uma coisa dessa... Mas que deixa era uma- eu concluir a... Pode essa falar, nossa- pode falar. Bom? Pois é. Aí, então, ele disse... Aí nós descemos, chegamos lá, começamos o trabalho. Uhum. Um pouco assim. E parou um pouquinho, aí disse, Angelita, vamos sair. O fogo vai nos pegar. E com experiência também, né? Uhum. E realmente foi uma verdade. Se a gente não tivesse saído, pessoal... Realmente. Fogo é Fogo uma né? coisa assim que a Aí pessoa eu não... parei São um dois pouquinho. fatos marcantes, Pois né? é. Nunca esqueci disso. Parei um pouquinho, ele foi e falou novamente, vamos! O fogo vai nos pegar. Aí voltamos assim, ficamos assim mais de fora um pouquinho. Imediato, eu acho que foram coisas de minutos. O fogo, Da ele... boca, porque o fogo corre muito rápido. Muito, Tá muito. aqui, né? Aí, foi pego. Esses alceiros Foi. aí... E eu fiquei, Aceios. nós ficamos, eu Aceios, fiquei né? só pensando, digo, olha aí, foi Deus que Esse... ajudou naquele momento, que você Verdade. Tudo colabora para o bem. Quando lá naquele ambiente da unidade de conservação, tudo tem um sentido. Quando a folha cai é para adubar o solo, as formigas fazem um buraco para a terra respirar. Então, além de tudo, é um solo sagrado. Então, a gente conta também com essa bênção, né, dele em todos os cantos lá do parque, porque nunca há exemplo de 2018, mas até então não tinha tido esses anos todos, essas décadas todas, quase que intacto, né, a unidade de Eu conservação. ainda acho que vocês têm muito pouca coisa para trabalhar na extensão desse parque. Eu acho que falta muita coisa, falta pessoal para trabalhar mais, né? Eu acho ainda pouco. Já é um ganho, já é um ganho aí vocês terem aí, poderem contar com essas situações. Mas pela extensão, exatamente, da área, ainda falta muito. A senhora O tem governo alguma tem- coisa assim a tem que compartilhar, olhar. ideias, alguma coisa que a gente possa escutar? Eu assim? sempre converso com a Alexandre Sim, quando sim. eu posso, na questão porque eu citei aquele parque, que é o maior parque, né, em Minas Gerais, Inhozinho. né? Iotim. Inhotinho. Inhotim. Eu sempre confundo. Iotim. Mas assim, eu vi assim, galerias, né? É uma extensão
grande de áreas assim que eles aproveitavam. Eu acho que no fundão tem sim condição de ser colocado, porque a gente vê muito ali na primeira casa, os escombros, né? Ali a gente podia colocar, nós somos ricos. Ali é uma área muito boa mesmo de ser colocada. Nas questões regionais nós temos muitas coisas boas. Lá na casa de Taipa, havia festejos católicos, novenas, pessoas... Não, havia sim o festejo, mas era o São João, São Pedro. São João. Que a minha família, que eu morava lá, né? E então as meninas iam pra lá e tudo, e se reunia todo mundo ali, fazia fogueira, que hoje não se corta mais, né? Hoje não se corta Madeira mais, mas era muita Mas fogueira. festejos de igreja Era só não, uma né? fogueira. Não. de É para igreja, comemorar o aniversário de minha mãe, que era 24 de São João. junho, e a gente sempre ia para lá e fazia aquela reunião, todo mundo. Mas uma observação, a fogueira não era tirada, cortada. Era aproveitada. das das árvores ficarias. mortas. árvores que estavam já em decomposição. mortas. Muito bom. A gente tem até um trechinho que Alexandre pode ler, que fala uma coisinha aí que é desse trabalho aqui. Primeiro lê o que é o trabalho, Alexandre, por favor. Nós temos aqui um trabalho científico da Universidade Regional do Cariri, da área de Humanas, né? O curso de História, que foi feito pelo aluno Carlos Rafael Dias e pelo professor Boaventura. O pensamento alternativo de Jefferson da Franca de Alencar. O nome do trabalho. Então aqui a gente tem algumas histórias sobre o sítio Fundão, né? Dentre elas, a gente tem uma história que são duas na realidade. Uma é sobre uma visita do padre Cícero que teria ocorrido no sítio Fundão. Que é Se a senhora tem conhecimento. Lê o trechinho, Alexandre. Não, né? Lê o trechinho. Ótimo. Nunca, ele sempre no Juazeiro, enquanto com vida do Juazeiro, lá no sítio Fundão. Ele era do Crato, mas sempre Juazeiro, né? natural do Crato mesmo, né? Aí, Aqui nessa parte diz aqui, seu Jefferson foi até o Juazeiro e mesmo não sendo católico, e disso nunca escondeu de ninguém, muito bem. É isso nem do mesmo. próprio padre Cícero, foi fazer uma visita de cortesia ao sacerdote. Para a surpresa de seu Jefferson, foi grande quando o padre disse que não se lembrava da sua pessoa, pois outrora seu Jefferson ratificou ser filho do coronel Abdon da Franca Alencar, que ele recentemente estivera em sua casa. Que a senhora... Mas quem Antigamente, criou isso aí? foi um trabalho científico, né? Falando aqui, vamos começar aqui do começo. Quem criou foi a universidade, que foi um trabalho científico. Criou mesmo. Foram as pessoas dessa universidade e Então, que fez. Rafael. Não. Carlos Rafael Dias. A gente tem esse trabalho aqui, depois eu vou mandar tirar uma cópia e deixar com vocês, A senhora para quer vocês falar lerem. alguma coisa? Quero. Bem, Ó, ela quer falar, Alexandre. Vovô era uma pessoa. Fala aqui, ó. Teu Vem pra nome, cá. Ele Manda a não senhora. era uma pessoa que se colocava muito assim nessa questão com os familiares, entendeu? A questão dele omitir a questão da ser religioso ou não, de seguir algum tipo de religião, ele deixava claro. Porém, ele pode ter tido sim essa visita lá e a gente, como familiares, esteve esse tempo todo desconhecendo, né? Porque naquela época o Padre Cícero era e é ainda uma autoridade, né, de renome, de respeito. E os coronéis naquela época, né, o coronel Nelson, que era tio Nelson, que ele chamava. Podia ter feito mesmo o coronel Nelson. Isso. ter Então, sido o coronel não Nelson, no final. eles moravam no Lameiro, o Abdon também, que era o pai dele, né? O Fundão já foi uma propriedade herdada, que já foi anexada ao patrimônio pelos outros irmãos, foram vendendo as suas partes.
Mas que era o proprietário mesmo, era o meu bisavô, que era o Coronel Abdon, Abdon da Franca. né? Mas Que é nesse Mas trecho eu aqui não, que ele eu fala. eu não. É nesse trecho Exatamente. aqui que ele fala. Eu- Certa vez, Sim. Padre Cícero foi fazer um serviço religioso na casa do pai de seu Jefferson. Ah, sim. Sim. Naquele você fala- tempo, devido à distância de localidades, né? A Hum. pessoa chegava praticamente Sim, para sim, ficar é. porque não tinha carro, Sim, né? Era Tinha boi. cavalo, é assim. O visitante chegava a demorar longas horas no local. E assim fazendo-lhe, era-lhe oferecido que de melhor o dono da casa tinha. Vários tipos de carne na refeição, melhor rapadura, uma rede alva para descânsero. Ao padre Cícero foi-lhe oferecido tudo isso e mais alguma coisa. Seu Jefferson conversou muito com o padre Cícero, ou pelo menos o suficiente para que este lhe gravasse a memória. Aí é que vem a parte que ele foi até o Juazeiro, mesmo não sendo católico, e disso nunca escondeu de ninguém, nem do próprio padre Cícero, foi fazer uma visita de cortesia ao sacerdote. Para a surpresa de seu Jefferson, foi grande quando o padre disse que não se lembrava da sua pessoa. Amavelmente, seu Jefferson ratificou ser filho do coronel Abdon da Franca Alencar e que ele recentemente estivera em sua casa a fazer um serviço religioso. É, a casa de Abdon. Né? Até porque o padre Cícero. Ou do meu avô, ou do Coronel Nelson, irmão do meu avô. Até porque, né, titia? O Porque padre- ele tinha, assim, um conhecimento muito grande naquela época, o Coronel Sim. Nelson, né? E Era uma aí cúpula pode naquela ter época, ido né? mesmo. É porque, assim, a pensar Padre que Cícero tudo teve. era muito... Assim, Restrito. Crato e Juazeiro era uma Lá do coisa, Lamego, no fundão. né? E naquela época Mas era a cúpula que Mas realmente o assinava seu Jefferson, né? a senhora tem a lembrança que ele foi até o padre Cícero? Não, Não. foi. Certeza. Com É Deus, porque Deus, algo assim não passaria Não foi, despercebido. claro. É claro, ele Né? saía de casa. Não, eu estou dizendo assim, um fato histórico Certeza como mesmo. esse, Sim. não tô os dizendo. familiares saberiam porque Agora, seria uma lá, história, Na casa né? do meu Porque avô, ou do irmão do meu avô. Né? o seu Jefferson faleceu em 86, Eu acho, E o seu até, Jefferson eu acho até conheceu provável que ele tenha ido mesmo lá. né? E o seu Jefferson chegou a conhecer ele lá? Não. Não, também não, né? Pelo Então- menos não então, relatou, não né? temos O conhecimento desse nunca. podcast ele visa tirar realmente essas dúvidas, né? Porque eu creio que um fato histórico assim, ele seria conhecido de todos. Com Não é certeza. isso? É. Porque não é algo simples, é o padre Cícero, né? A Mas figura. eu também não descarto, não, essa questão. Mas seu Jefferson morreu em 86. Foi. Sim, Né? Então, Setembro de o padre 86, Cícero 12 de foi setembro. ali 1930 e pouco, 40, É. né? A data do falecimento dele. Ele Então, não tinha nem- né? nem Então nascido. vamos pensar que teve todo esse tempo para conversar sobre um fato histórico, né? Também, né? Não era muito, ele conversava. Mas o objetivo maior é esse, é tirar as dúvidas. Por isso que é bom esse bate-papo, é. essa conversa, para a gente transmitir Essa, de forma transparente, A originalidade. nessa mais parte, original Angela, possível. A gente Isso. só chegaria à originalidade com o próprio Sr. Jefferson, né? Exatamente, é. Então, essa forma aqui da secretaria, tá aqui na casa de vocês, foi trazer um pouquinho desse universo, Uhum. né? Lá do Sítio Fundão, dessa realidade, das fábulas, das histórias, né? Do exemplo, principalmente de vida, que ele deixou e deixará. Eu costumo muito passar para as pessoas que uma pessoa só ela modifica o seu entorno, a sua comunidade, o seu país, Realmente. o mundo, né? Esses dias eu tive no Pomar da Encosta, aqui do Crato, um local que era um lixão, e uma mulher só ela transformou lá numa beleza. Vocês têm que conhecer. Então, quando eu olho para uma mulher daquela, eu lembro do seu Jefferson. É verdade. É justamente, eu disse a ela, eu disse, onde eu trabalho, ocorreu dessa mesma forma. Era só uma só pessoa que modificou o espaço, e por lá já passaram mais de 50 mil pessoas
Isso a gente fala em inscritos, né? Que a gente tem um livro de visitantes, desde que se tornou unidade de conservação. Então, uma só pessoa mudou a Fez a história diferença. de milhares de É. outras pessoas. Fez a diferença. Então, se tiver aí mais eu- alguma pergunta, Ainda tem várias. Aí é não uma se gente- preocupe. vamos ser mais objetivos foi- com Não, mas o não tempo. precisa. Ele não. foi um O agente podcast dá pra- transformador, né? Na época, já como um ecologista nato, já sem a questão do... Eu tinha um conhecimento nato da coisa de conservar, de preservar. É tanto... Angelita, essa ideia aí que o Alexandre falou, até você disse, nossa, é verdade, que ele tinha esse pensamento que era diferente, ele não era católico. Não. Aí Ele acreditava em Deus. ele acreditava em Deus. Muito. No caso, hoje em dia seria considerado cristão, no caso. Porque ele acredita em Deus. É. Mas ele não acreditava nos santos em si. Não se ligava à religião. Não, ele não se ligava mesmo, não. Pronto. Ele tinha até uma coisa assim, uma das perguntas, que é sobre ecologia, preservação. Que era como é que ele teve esse pensamento assim? Ele sempre teve, nasceu com esse pensamento, ou então alguém ensinou a ele, o pai dele, entendeu? A senhora Teve algum exemplo, tem né? Pronto, Preceitos, algum né? exemplo. São É, preceitos, Eu não ouvi bem o né? começo da pergunta. Ele quer saber se ele sempre teve esse preceito ecológico, se alguém Sim. ensinou Não, a cuidar, o pai, Uma o coisa nata. avô, a coisa dele. algo nato. Algo nato. Algo nato espontâneo, né? Porque Aquele ambiente que ele o morava meio lá, ambiente, ele é apaixonante. A gente se transforma, né? Ah, Eu falo por experiência Apaixonado. própria. Eu vim de outras áreas, não entendia nada sobre o meio ambiente. E muitas vezes a gente vai para os colégios, faz algumas falas, e algumas pessoas pensam que a gente somos É. professores, né, que somos Isso. formados na área, mas é aquele amor que quando você passa a conhecer o valor da terra, a importância de toda aquela estrutura para a manutenção das nossas vidas, nos fazem uma pessoa melhor. Então, quando você nasce, tem aquele torrão natal, como chama, né? Aquele torrão natal. Quando você é da raiz, né, como a senhora, como o pai da senhora e os irmãos, a visão do meio ambiente é a visão da sobrevivência de vocês. É. Porque, como ela fala, não tem energia. não precisa gravar o que eu vou dizer para vocês, não. Né? Pode cortar, Tá pode cortar. gravando. Não, mas Mas pode olha, eu cortar. só queria só dizer, só completar aqui o que ele está dizendo com relação a ela, se estender nessa questão do meio ambiente, desse jeito nosso de viver isso, De gostar. né? De gostar. A gente não pode esquecer a grande cúmplice de vovó. Ela era uma pessoa O nome dela, novamente. extremamente presente. Era uma guerreira. Era. A minha mãe Ana era uma Vitorino. Ana É. Vitorino, né? Ela era o braço. Trabalhadora. Não sabia o Ela- nome. Uma Ana pessoa Vitorino. tranquila, uma pessoa educada, Não sabia também o não nome. tinha conhecimento, Participativa demais. letras, mas ela sabia receber todo mundo tranquilamente. Mulher bem, corajosa, todo mundo né? elogiava. O Muito trabalhadora, o muito pessoal corajosa. fala mais do Jefferson. Sabe o que ela fazia? Então, tem que colocar ela. Mas tem essa do tem essa de Companheira. Ana Vitorino, né? Acompanhando. Ana Vitorino. Acontecia, quando eu falei aqui, que tinha lá esse reservatório, no final do sítio, juntando essa água, para poder ser beneficiada dessas plantas, ela saía 3 horas da manhã, lá daquela casa que está os escombros. Não tem aquela primeira? Tem. Uhum. Ela saía, ela fazia café, preparava um lanche, tapioca, qualquer coisa assim, organizava direitinho, não sei esse negócio aí. Papai lá tinha ido às 10 horas, 11 horas da noite, para colocar essa água, porque se saísse, vinha alguém que se chamava de levadeiro, que é os empregados nesse sítio. E abria lá o canal e não havia a água, ia descer no rio. Então ele ficava lá, permanente, até o dia amanhecer. Nossa. Com um filho ou com 2 filhos, conforme fossem os meninos. Aí pela manhã. Aí ela fazia esse lanche, ia sozinha naquela casa. Até lá o final, que eu não sei se você conhece a propriedade toda, até o final. É. Lá perto do sertãozinho, lá mais à frente, na beira do rio, onde
ela ia, levava aquele lanche para ele, quem tivesse com ele lá. Sei, eu sei. Aguardava um Parceira, pouco, né? aguardava um pouco, o dia amanhecia, ela voltava e ele vinha depois com as pessoas lá para poder fazer aquelas irrigações, aquele negócio. Depois é que vinha merendar 8 horas, 9 horas, mais um café, uma coisa qualquer, já tinha tomado pela madrugadinha. Todo mundo se admirava, porque ela era uma mulher muito assim. Ela não temia sacrifício, ela enfrentava, vamos fazer. Eu acho que por isso houve aquele desenvolvimento onde ele recebeu apenas terras para poder cultivar. E o fundão, agora não. Sabe? Mas já teve umas épocas aí que a produção era manga, banana, laranja, abacate, vários tipos de coco, Ó, né, coqueiros. Quer dizer, tudo isso tinha que ele plantava. E como foi que se a água era pouca? Ele mesmo aguava, mamãe aguava, e as crianças, nós, pequenos também, ia Vou participar. aguar até a planta ficar. Período de inverno, não precisava, tudo. Foi sacrifício. Ali é uma história bonita daquele patrimônio. Quer dizer, que houve muita garra para se chegar lá. E só se chega Sacrifício. junto. Ninguém é é ninguém uma coisa sozinho. interessante, uma coisa interessante aí, a gente tá aqui falando do seu Jefferson, mas a gente também poderia fazer um podcast sobre a mãe da senhora. Era Ana Vitorino, né? A gente pode sim fazer para dar um norte para ela, porque ela sim teve participação também. Muito. Muita. Uhum. Porque Muita. hoje em dia tem muito dessa visão, né? Que o homem faz tudo, mas não, tem a mulher também. E nessa parte aí, a Ana Vitorino também teve E uma parceira grande em participação. tudo, né? Teve. Parceiro em tudo. Teve. Uhum. E Então, morreu tão nova, morreu com 56 anos, Morreu a causa de problemas cardíacos. cardíaco, né? Muito nova. Tipão de mulher, mas muito também. A muito causa da trabalhadora. morte de seu Jefferson Hum? também. Seria interessante Depois, também tem que acerca procurar, daquelas olhar. casas, né, que a gente visita. uhum. No Juazeiro, em algumas que tem o quadro do marido e o quadro da esposa. Então a gente poderia fazer também lá no fundão, porque seria forma de dizer que seu Jefferson, a esposa dele, aí sim ia começando a nascer essa história, É verdade. né? Porque era essa falta de comunhão, porque o parque é nosso, é da nossa comunidade, é meu, é seu, é de todos. Em especial, vocês têm a história nele, né? Que nunca vai se acabar. E a história, ela tem que ser sempre relembrada para ela não ser esquecida. Eu fiquei Né? muito feliz com essa proposta Então- de vocês virem aqui Uhum. para fazer essa. Tem E as muita coisas conversa. acontecem, né? Eu estava É. conversando com o Cândido. Aí eu disse, Cândido, por que a gente não faz uma entrevista? Bota isso pra frente aí. Aí ele, não, eu vou conversar. Não, partiu. Não, primeiro partiu da foto. Da foto. Foi a foto que puxou. Quando eu vim aqui atrás, E foi. não, a foto tá bom, E mas tudo isso também. tá Essa faltando. história. Tá faltando. E agora, nessa conversa, já deu mais frutos da gente saber a história também posterior. Já teve início também, Alexandre, Né? com uma mulher lá em um sábado. Ela disse, né? Que queria ver mais sobre o Jefferson, das imagens dele. Aí eu disse, a gente poderia sim criar um totem, algum lugarzinho que fosse específico para ser o Jefferson. E daí a gente veio procurar, a gente tava Ou, até com ou também, gente, mais uma ideia aqui para vocês. A gente pode fazer uma exposição sobre a família lá Uhum. na Sobrado. Vocês reúnem as fotos, a gente expõe lá, faz essa exposição, Perfeito. depois Quem entrega, viveu né? na casa. Fica exposto uma semana, né? O Agora, memorial, Tá, tá com Jefferson, né? 14 anos que eu saí de lá, não voltei mais. Mas por quê? Mas, dona Jalita, assim, a minha visão, né? Eu vou falar a minha visão. É como eu falei para a senhora. Os lugares que a gente cresceu, que a gente viveu, eles têm que ser sempre relembrados. Porque a vida é única, É verdade. né? Então,
reviver rápida. as coisas boas, né? Porque tudo tem o seu lado que não foi muito bom e tem o seu lado que foi bom, né? Então ali, na minha visão, vejo como um lugar sagrado. Eu amo. Todo mundo que chega ama, ela tá sempre lá fazendo a sua Ela caminhada. praticamente Eu tenho- toda semana eu tenho vai. espaço- E para Eu nós, faço e E para às vezes, a nós, senhora não vai, mas eu não sei, eu não sinto vontade. e para assim. nós seria Existe alguma coisa, algo dentro de mim, que eu não quero ir lá. Relembrar, né? Mas esse Mas algo a também senhora pode só- ser, dona Ó, a Angelita, senhora. a saudade. E a Isso, saudade, pode ser. ela é matada quando a gente também enfrenta, ou, assim como a senhora disse que a mãe da senhora enfrente, a gente tem que ir em frente. Traga isso dela um pouco, né? Né? Traga isso dela, porque visitar lá, na minha opinião, é visitar o seu pai, é visitar a sua mãe, é visitar Lugar que toda nasceu. aquela história, lugar que porque viveu. ele até disse, o interessante seria da gente fazer aqui. Eu disse, o original seria aqui. No parque. Mas a gente vai respeitar a vontade da Dona Angelita, porque para Claramente. nós o que importa é a contribuição dela. É. Claramente. Mas a senhora fica. não importa, entendeu? Fica o convite, eu acho, como a gente está falando aqui, de encontrar suas raízes, né? Eu acho que um lugar que só fez bem, que a senhora nasceu, Pode nem merecer, doer, né? Também. Pode nem merecer doer. ser relembrado. Porque também o que passou, ele passou. É. Hoje a gente está aqui, né? A gente A às gente vezes acha que passou vai por uma doer, pandemia e nem pode nem que doer. tem ensinado É. muita coisa É. a gente, da Pode ser gente não gratificante, não né? deixar É. as coisas para depois, porque também pode Isso. não ter depois. Se a pessoa for Né? deixando pra última hora, assim, eu vou amanhã, eu vou depois da manhã, e vai deixando pra enfrentar os depois, medos. aí Então, a né? gente nunca faz o que a gente quer. Será Entendeu? um motivo de grande felicidade se a senhora der essa honra de nos visitar lá, rever o seu passado, ver como o parque está bonito, Pode chorar, né? né? Pode chorar, Pode chorar à vontade. pode se emocionar, É. com seus filhos, com seus irmãos, né? Junto a eles. E eu acho importante ter esse contato, porque, como disse, eu creio que eu tenho o mesmo pensamento do seu Jéssica, que Deus está na natureza. Uhum. Que Então ele canta ali eu sinto Amava na as terra. vibrações. Tem uma árvore lá que é igual a uma pessoa. Eu sou louca por aquele pé de jatobá. É aquele Eu sou pé de apaixonada jatobá. por ele. Eu também sou. Tem até uma foto no meu E celular. ele é só dele. secular. É como assim. Não é um grande que Ale- tem. É um grande com os braços abertos. Eu sou Alexandre, louco. Eu já rezei lá, Eu faço minhas né? meditações Eu sou católico, lá. Eu faço mas minhas eu já meditações lá. rezei bastante lá. Eu vejo aquele pé de jatobá como um pai e uma mãe. E os galhos, eu vejo muito a questão dos filhos. Você vê que cada um tem um fio de relacionamento. Verdade. Mas estão Muito sempre bonito. colocados É na tanto que lá a mesma- gente mesma, abriu um né? espaço porque ele estava No abraço do escondido. pai e da mãe. E a gente deu uma Uhum. visibilidade a ele. Eu fico ali meditando, esperando, conversando. Tendo esse conhecimento que o Jefferson, ele tem esse pensamento sobre ecologia, sobre preservação, a senhora também se influenciou Mais por ou isso? menos. Mais ou menos. Em ter esses pensamentos também Mais ou de menos. Para preservação? mais do que para menos. Pra mais, né? Aí a senhora já se viu assim, fazendo algum ato para ajudar o meio ambiente, a natureza em si? É, já ajudei muito. Quando Já. participava de tudo lá. Uhum. Quer dizer, e mesmo aqui, eu também continuo, quer dizer, há uma necessidade da gente fazer isso. Faz Já. parte da própria vida, né? Isso. Pessoal, a gente se aproxima aqui do final, né, aqui do podcast. Eu queria deixar registrada a gratidão imensa, porque eu creio que deve funcionar assim. O pessoal que viveu essa história está junto com a gente construindo, porque os desafios são muitos, né? A gente também quer fazer muitas coisas, né? A gente também quer fazer muitas coisas, mas o que tem dado para fazer, podem ter certeza, e ela acompanha, É. né? Melhoria em estrada, em cercas, na casa tá nova, toda reformada, né? Óbvio Restaurada. que é restaurada. Óbvio que os desafios, eles são muitos, né? Mas a gente tá dando o nosso melhor. Então, em nome da Secretaria do Meio Ambiente do Estado,
A gente agradece bastante a vocês, público, que escutou até agora essa conversa tão boa, tão produtiva. Observou também. E observou. E a dona Angelita, em especial, que é a nossa entrevistada, juntamente com suas Qualquer coisa. Sobrinha. que eu sobrinhas, saiba. né, com a Lurdinha e com a Mazé, É. né? Estamos aqui junto com o Cândido, com o Marciano e com o Ricardo, Também né? com o Nesse cinegrafista bate-papo, aqui. nosso cinegrafista. E prometemos que esse vai ser o primeiro de Entre vários tantos. podcasts. Hein? Até logo, pessoal.